Bom, galera, vamos falar agora sobre a tangente no ciclo trigonométrico. Presta bem atenção para tu entender. Olha só, imagina que eu tenho aqui de vermelho esse arco que vai de A até B, tá? Esse arco que vai de A até B, ele faz aqui um ângulo central alfa, beleza? Gera um ângulo central alfa. A projeção do B no eixo X, eu estou chamando aqui de X do ponto B. E a projeção do B no eixo Y, eu estou chamando aqui de Y do ponto B. De modo que, como eu estou trabalhando no ciclo trigonométrico, esse pedaço que vai de O até B, ele é raio. Então ele vale 1. Lembra que no ciclo trigonométrico nós combinamos que o raio vale 1? Então eu já sei que OB é 1. Obviamente que OA também é raio, então OA também vale 1. E aí eu quero que você perceba o seguinte. Eu tenho aqui dois triângulos. Esse triângulo que tem hipotenusa OB e catetos de medida YB e XB, né? Porque essa medida aqui, ela é YB, ó. Beleza? Então esse triângulozinho eu estou colocando ele aqui do lado, ó. Catetos YB e XB. Hipotenusa OB. OB mede 1. Beleza? Eu tenho também um triângulo que sai de A, sai de O, vai até A. Aí tem um cateto OA e outro cateto AC. E a hipotenusa dele é OC. Beleza? Bom, tá aqui. Hipotenusa OC, cateto OA e cateto AC. Lembrando que como OA é raio do ciclo trigonométrico, então OA mede 1. Tranquilo? Agora, lembre-se que nós combinamos que se eu tenho um ponto B no ciclo trigonométrico, a projeção dele representa o quê? O cosseno do arco em questão. E a projeção dele no eixo Y representa o seno. Então eu já sei que o YB é quem? É o seno do ângulo alfa. E eu já sei que o x de B é quem? É o cosseno do meu ângulo alfa. Beleza pura? Show? Então, pensa aqui comigo. Pensa aqui comigo. Olha que massa. Eu vou tirar a tangente do alfa nesse triângulozinho aqui de cima, tá? A tangente do alfa. E eu vou tirar a tangente do alfa nesse triângulozinho aqui de baixo. Tá certo? Então vamos lá. Olha o que é que eu posso dizer. Esse triângulozinho aqui de baixo, o que é a tangente do alfa? Tangente do alfa, ela é o cateto oposto ao alfa. Quem é o cateto oposto ao alfa? É AC. Sobre o cateto adjacente ao alfa. Quanto é o cateto adjacente ao alfa? 1. Então, AC sobre 1 está dando tangente de alfa. Beleza? O que é a tangente de alfa aqui em cima? Tangente de alfa vai ser o Y do B sobre o X do B. Então, aqui em cima eu tenho que a tangente do alfa, vamos escrever, ó, está sendo o seno do alfa sobre o cosseno do alfa. Olha que massa. É por isso que a gente diz que na trigonometria a tangente de um ângulo, ela é o valor do seno desse ângulo dividido pelo cosseno. Estou provando isso nesse triângulo. Tangente do alfa é o y do b sobre o x do b. Só que o y do b é o seno
e o x do b é o cosseno. Então fica seno sobre cosseno. Então acabei de provar essa relação importantíssima, que a tangente de um ângulo é o seno dele dividido pelo cosseno dele. E acabei de mostrar para você também que na nossa figura aqui em questão, o que é AC dividido por 1? É o próprio AC. Então a tangente do alfa aqui, ela é representada como sendo o segmento que vai de A até C. Olha que massa! O segmento que vai de A até C é esse segmentozinho que eu estou pintando de azul. Então, isso aqui que está pintado de azul equivale a quê? Essa medidazinha aqui, ó, de A até C, ela é a tangente do alfa, onde o alfa é exatamente a medida angular do nosso arco AB. Então, se eu tenho um arco AB, para eu saber a tangente dele, é só eu sair da origem e traçar uma reta em direção ao ponto B, que é a extremidade do arco, indo encontrar esse eixozinho aqui, que é o eixo da tangente. Então, todas as tangentes dos arcos no círculo trigonométrico, elas vão estar nesse eixo, ó. Por isso que a gente diz que esse eixo aqui de azul é o eixo das tangentes. Então, perceba que tudo que nós fizemos aqui gira em torno dos triângulos retângulos. A tangente fica nesse eixo, mas eu te expliquei o porquê. Eu te expliquei o porquê com triângulos, usando o conceito de que tangente é cateto oposto sobre cateto adjacente. Então, tu não tem que ficar achando que a trigonometria é uma no círculo e uma no triângulo. É tudo uma só, tá? Então, fica combinado que quando eu tenho um arco, eu localizo a tangente desse arco como? Saindo do centro e indo em direção à extremidade do arco e prosseguindo em direção ao eixo da tangente. Aonde eu bater, aonde eu tocar, a distância desse ponto onde eu toco o eixo da tangente até o A, que é a origem dos arcos, né? Essa medidazinha de azul vai representar a tangente do nosso ângulo. Vamos mostrar agora, vamos exemplificar isso aonde? Nos arcos notáveis. Vamos lá. Veja só que massa. Eu tenho aqui 30 graus, ó, né? Para eu saber onde é que está a tangente do 30 graus no ciclo, eu saio do centro do ciclo e traço uma retinha passando pelo 30 graus, ó, e indo em direção ao eixo da tangente. Lembrando que esse eixo aqui, ó, é o eixo da tangente. Então, como você já sabe que a tangente de 30 é raiz de 3 sobre 3, então eu já sei que essa medidazinha aqui, ó, ela equivale a raiz de 3 sobre 3. Essa medidazinha aqui de azul, ó, que é a tangente de 30. Beleza? A do 45, ó, sai do centro, vai em direção ao 45 graus, passa por ele e vai até o eixo da tangente. Então, a do 45 a gente já sabe que vai ser 1. Tá bom? Então, esse pedacinho que a gente está pintando aqui de vermelho corresponde à tangente do 45 e mede 1. A tangente do 60. A tangente do 60, ela vale raiz de 3. Então, lá em cima, essa medidazinha aqui de preto todinha, ela vale raiz quadrada de 3, ó. Tá? Então, por simetria, nós podemos perceber que, olha o 120 graus. O 120 graus, ele está no mesmo patamar de altura de quem? Do 60. Aí como é que eu faço para saber a tangente do 120 graus? Eu saio lá do 120 graus, traço uma reta em direção, passando pelo centro, ó, em direção ao eixo da tangente e continuo, ó. Tangente do 120 graus, vem, passa aqui pelo 300 graus, né, e vai até lá embaixo, ó. Então a tangente do 120 graus, já que o 120 graus está no mesmo patamar de altura do 60, a tangente do 120 graus, ela vai ser igual à do 300 e vai medir o quê? O mesmo tanto da do 60, só que para baixo, então é negativa. Então a tangente do 300 graus, nós já sabemos que ela vai ser menos raiz de 3, é esse pedacinho aqui de preto, ó.
vai valer menos raiz de 3. Já do 135, como está no mesmo patamar de altura do 45, eu saio do 135, vou aqui, ó, passo em direção ao 315 e vou bater bem aqui. Essa posição aqui é a posição do menos 1. Né? É igual a do 45, só que para baixo, então é negativa. Então, esse pedacinho que eu estou pintando de vermelho representa a tangente do 135 e do 315. E a do 150? 150 está no mesmo patamar de altura do 30. Então, a tangente dele vai passar aqui, ó, pelo centro e vai ser igual a do 330. Vai ser esse pedacinho que nós estamos aqui pintando, então, de azul, ó. E vai valer o quê? Menos raiz de 3 sobre 3. Obviamente que a tangente do 30 termina sendo igual a de quem? Do 210. A do 45 termina sendo igual a de quem? Do 225. E a do 60 termina sendo igual a de quem? Do 240. Tá certo? Então, por saber trabalhar com a simetria e com o ciclo trigonométrico, nós aprendemos aqui a achar as tangentes dos arcos notáveis no ciclo trigonométrico. Beleza? Esse é o eixo da tangente, tá? Massa, galera. Então, agora vamos falar sobre redução ao primeiro quadrante, tá? Nosso próximo tópico. Vamos lá. Fala, galera. Olha só, vamos trabalhar agora a redução ao primeiro quadrante. Quando a gente precisa calcular um seno, um cosseno, uma tangente de ângulos que não estão no primeiro quadrante, como é que a gente vai trabalhar? A gente vai trabalhar com a simetria. Presta atenção. Eu quero calcular aqui o cosseno do ângulo de 120 graus. Eu vou lembrar que o 120 graus ele está simétrico em relação ao eixo Y a um ângulo de quanto? A gente sabe que aqui é 90 graus. Sabemos que de 90 para 120, nós temos 30 graus de diferença. Então, se eu estou no 90 e volto 30 graus de diferença, então aqui tem que ser um ângulo de 60 graus. Aí você percebe que cosseno é o que fica no eixo X, né? É a projeção no eixo X. Então, o cosseno do 60, quando eu projeto aqui no eixo X, eu estou lembrando que o cosseno de 60 é esse pedacinho aqui, pintadinho de vermelho, e cosseno de 60 é um cosseno que a gente já sabe que vale 1/2. Então, como o do 60 vale 1/2, o do 120 vai valer quanto? Ó? Projeção do 120 no eixo X dá exatamente esse pedacinho aqui pintado de vermelho, que é do mesmo tamanho desse pedacinho da direita, também pintado de vermelho. Como ele está para a esquerda, então ele vai ser menos 1/2, ó. Tá? É por isso que eu digo que o cosseno de 120 graus, ele vai ser o oposto do cosseno de 60 graus. É por isso que eu digo que ele vai ser, então, menos o cosseno de 60 graus, que é 1/2. Beleza? Então, por simetria, a gente consegue fazer o cálculo. Ó. Vamos lá, o seno de 225 graus. 225 graus é um arco do terceiro quadrante. 225 graus está, então, simétrico em relação à origem a que ângulo? É só você fazer o seguinte, eu sei que aqui é 180 graus, beleza? Eu sei que do 180 graus para o 225 graus, nós temos 45 graus de distância. Então, se eu estou no 180 e eu volto 45 graus de distância, então eu sei que aqui é 135 graus. 135 graus está no mesmo patamar de altura de quem? Lá no primeiro quadrante. É só eu notar que como aqui é 0 grau, e essa distânciazinha de preto, ela tem que valer 45 graus. Se eu saio do zero e percorro 45 graus, vou parar aqui no 45 graus, né? Então, o 225,
ele tem um seno que é dado pela projeção no eixo Y. Então eu estou aqui, ó, 225, vou projetar no eixo Y, projetei. Esse pedacinho aqui de vermelho, ele representa o seno do 225, que é do mesmo tamanho do seno do 45. Ó. O seno do 45 projeta no eixo Y, tá aqui. Esse pedacinho de vermelho representa o seno do 45. Já sabemos que ele vale raiz de 2 sobre 2. Então, do 225 só pode ser o quê? Menos raiz de 2 sobre 2. Já que está abaixo da origem, tem que ser negativo. Então, vou dizer que o seno de 225 graus, ele vai ser igual a quê? A menos o seno de 45 graus. Logo, ele vai ser igual a menos raiz de 2 sobre 2. Ó. Beleza? Tranquilo? Vamos nós. Vamos para um exemplo agora do quarto quadrante. Repare que eu fiz um aqui do segundo quadrante e fiz aqui um do terceiro. Agora eu vou fazer um do quarto. Então nós estamos descobrindo seno e cosseno e tangente de ângulos dos quadrantes 2, 3 e 4. Como? Associando com o ângulo correspondente a ele no primeiro quadrante. Então nós estamos reduzindo ao primeiro quadrante. Vamos lá, vamos ver um outro exemplo. A tangente de 330 graus. 330 graus está no quarto quadrante. 330 graus ele faz simetria aqui em relação ao eixo X com um arco aqui do primeiro quadrante, que é quem? Aqui é o 360, que é a mesma posição do 0 grau. Do 330 para o 360 são 30 graus. Então, se eu saio do 0 e ando 30 graus, eu paro no próprio 30 graus. Então, o 330 e o 30, eles são arcos. O 30 graus é o arco que corresponde ao 330 no primeiro quadrante. Então, vamos lá. Como eu estou me referindo à tangente, vamos traçar aqui o eixo da tangente. O eixo da tangente é esse eixo aqui, ó, que tangencia o ciclo, tá? Beleza? A tangente do 30 é quem? A tangente do 30 é só sair aqui da origem, vai bater o eixo da tangente nessa posiçãozinha aqui, ó. Tá? Então, eu posso dizer que a tangente do nosso arco de 30 graus é esse pedacinho aqui pintadinho de vermelho. E ele vale quanto? Raiz de 3, né? A tangente de 30 ela é raiz de 3 sobre 3. Ó. Já a do 330, o 330 ele está aqui embaixo, tá? Então, a tangente dele vai ser o quê? Sai do centro, passa pelo 330 em direção aqui ao eixo da tangente, ó. Então, esse pedacinho aqui de vermelho vai corresponder à tangente de 330. Como é do mesmo tamanho do de cima, só que está abaixo, então vai ser negativo. Então, por isso que fica menos raiz de 3 sobre 3, ó. Então, vou escrever. Tangente de 330 é o oposto da tangente de 30. Então, isso aqui vai ser igual a menos raiz de 3 sobre 3. Beleza, galera? Então, nós reduzimos aqui do segundo para o primeiro quadrante, do terceiro para o primeiro quadrante e do quarto para o primeiro quadrante. Beleza? Show de bola! Vamos lá, vamos continuar. Bom, galerinha, agora uma dica para quando você estiver resolvendo aquelas questões em que envolvem expressões de seno, cosseno, tangente, expressões referentes a arcos que não estejam no primeiro quadrante, tá? Por exemplo, vamos imaginar que x aqui nessas expressões representasse um arco do primeiro quadrante, um ângulozinho pequeno do primeiro quadrante, tá? Então, por exemplo, eu quero saber quanto é que é o seno de π menos x. Olha como é que eu faço. Π, vamos primeiramente identificar os quadrantes de todas as expressões. Π é 180 graus. 180 graus menos x quer dizer que eu estou no 180 graus e estou voltando um bocadinho.
Quem está nos 180 graus e volta um bocadinho, para no segundo quadrante, tá? Então, eu já sei que isso aqui é uma expressão do segundo quadrante, ó, tá? Então, π menos x é uma expressão do segundo quadrante. Então, primeiro eu identifico de que quadrante é a expressão. Beleza. Já identifiquei que é do segundo quadrante, tá? Agora vamos pensar. Seno, cosseno e tangente. No segundo quadrante, o seno, ele é sempre o quê? Ele é sempre algo positivo. Então já sei que aqui eu vou colocar um sinalzinho de mais, ó. Tá? No segundo quadrante, o seno é positivo. Beleza? No segundo quadrante, o cosseno é o quê? No segundo quadrante, o cosseno, ele é negativo. Porque a gente já viu que o cosseno, ele é a abscissa. E no segundo quadrante, a abscissa é negativa. Então, por isso que eu digo que aqui o cosseno é menos, ó, no segundo quadrante. No segundo quadrante, a tangente ela é o quê? A tangente ela não é o resultado do seno dividido pelo cosseno. Se eu divido uma coisa positiva por uma coisa negativa, mais com menos vai ficar o quê? Vai ficar menos, ó. Beleza? Pronto. Vamos fazer a mesma coisa para os outros. Π é 180 graus, mais x quer dizer que eu vou andar um bocadinho para frente. Se eu estou nos 180 graus e vou andar um bocadinho para frente, então eu vou para o terceiro quadrante. No terceiro quadrante, o seno é o quê? O seno não é a ordenada do ponto? Se um ponto está no terceiro quadrante, a ordenada dele é negativa. Então, já sei que o seno vai ser negativo e que isso aqui é um arco do terceiro quadrante, ó. Beleza? Então, vamos logo colocar aqui que é terceiro quadrante e vamos analisar os sinais. O cosseno, ele é a abscissa. No terceiro quadrante, a abscissa é negativa. Então, por isso que aqui fica menos. A tangente é o resultado do seno dividido pelo cosseno. Menos com menos fica mais. Então, a tangente aqui vai dar positiva. Tá certo? Vamos lá, vamos para os próximos. Π sobre 2, pessoal. Π sobre 2 é 90 graus. 90 graus mais um bocadinho quer dizer que eu estou indo para o segundo quadrante. Então, isso aqui é uma expressão do segundo quadrante, ó. Tá certo? Π sobre 2 mais x é do segundo quadrante. Então, vamos lá. Eu estou no segundo quadrante. No segundo quadrante, nós já vimos que o seno é positivo, porque o seno é a ordenada. A ordenada no segundo quadrante ela é positiva. O cosseno no segundo quadrante é negativo, nós já vimos, e a tangente também é negativa. Beleza? Vamos lá. Agora no 3π sobre 2. 3π sobre 2 é 270 graus. Se eu estou no 270 graus e vou andar menos um bocadinho, vou voltar um bocadinho, vou para o terceiro quadrante. Então isso aqui tudo é expressão de terceiro quadrante, ó. E aí nós vamos lá. No terceiro quadrante, cada funçãozinha trigonométrica dessa aqui vai ter que sinal. Vamos lá. No terceiro quadrante, nós já vimos que o seno é negativo, o cosseno é negativo e a tangente é positiva. Então, vai ficar menos, menos e mais, tá? E se eu tenho 3π sobre 2 eu ando mais x, quer dizer que eu vou um bocadinho para frente, tá? Então, 3π sobre 2 mais x quer dizer que eu estou no 270 graus mais um bocadinho para frente. Então, é quarto quadrante, ó. Tá? Aqui também vai ser quarto quadrante. E esse aqui também vai ser quarto quadrante. Beleza? No quarto quadrante, seno é o quê? Seno é a ordenada, então o seno é negativo. O cosseno é a abscissa, então é positivo. A tangente é um sobre o outro, mas com menos fica menos. Tranquilo? Pronto, então agora que você já sabe o sinal de cada expressãozinha dessa, nós vamos combinar o seguinte. Sempre que na expressão aparecer π sobre 2, você troca a função. Por exemplo, as reduções que tem π sobre 2 são essas reduções aqui, ó, da segunda coluna, em todas elas aparece π sobre 2 e da terceira. Então, sempre que aparecer π sobre 2, eu troco a função. Se for seno, vai virar cosseno. Se for cosseno, vira seno. E se for tangente, aí vira cotangente. Tá? Então, vamos lá. Aqui não é seno,
Então aqui vai virar cosseno. Aqui não é cosseno, então aqui vai virar seno. Tá certo? Aqui não é tangente, a tangente vai virar cotangente. Lembrando que a cotangente é o inverso da tangente, é 1 sobre a tangente. Tá? De novo, seno, apareceu π sobre 2, fica cosseno. Cosseno, apareceu π sobre 2, fica seno. Né? Tangente, apareceu π sobre 2, fica cotangente. Tá certo? De quê? De x, que é o nosso arco do primeiro quadrante. Ó. Então a gente faz direto aqui a reduçãozinha ao primeiro quadrante, sem ter que fazer com assimetria, sem ter que fazer colocando o círculo trigonométrico. Já faz de cabeça, se fizer assim sempre dá certo. Por exemplo, aqui nessas três expressões, ó, está aparecendo π sobre 2. Ó. Aqui tem π sobre 2, aqui também tem π sobre 2 e aqui também tem π sobre 2. Toda vida que tem π sobre 2 eu troco a função. Se for seno, vai terminar sendo cosseno. Se for cosseno, vai terminar sendo seno. Se for tangente, vai terminar sendo a cotangente. Ó. De quem? Do x, que é o arco que nós combinamos, que é o arco do primeiro quadrante. Tá? Beleza? Raul, e se não aparecer uma redução, se não aparecer uma expressão com π sobre 2, se aparecer apenas π, nessas expressões aqui só tem π. Quando aparece apenas π, você repete a função. Se é seno, continua seno. Se é cosseno, continua cosseno. Se é tangente, continua tangente. Se é seno, continua seno. Cosseno, continua cosseno. E tangente, continua tangente. De quem? Do nosso arco que nós combinamos que no começo dessa brincadeirinha aqui era o arco do primeiro quadrante. Que é quem? O x, ó. Então fica mais seno de x, menos cosseno de x, menos tangente de x, menos seno de x, menos cosseno de x, mais tangente de x. Então nós aprendemos a fazer a redução ao primeiro quadrante desse tipo de expressão. Nas questões nós vamos treinar muito isso aqui. Você vai ver no que é que isso aqui vai ser útil dentro das questões. Beleza? Vamos lá, vamos junto. Vale ressaltar aqui, meus amigos, o sinal de seno, cosseno e tangente. O seno, quando eu tenho um arco do primeiro quadrante ou do segundo quadrante, o seno ele é a ordenada, né? Então é por isso que eu digo que no primeiro e no segundo quadrante o seno dá um resultado sempre positivo, né? Seno é sempre positivo no primeiro e no segundo quadrante. Consequentemente, no terceiro e no quarto quadrante o seno é negativo. Já o cosseno, se eu tiver um arco do primeiro ou do quarto quadrante, o cosseno ele é a projeção no eixo x. Ó. Então o cosseno vai ser positivo no primeiro e no quarto quadrante, e é negativo no segundo e no terceiro. E para saber a tangente é só você fazer a divisão. Uma coisa positiva no primeiro quadrante dividido por uma coisa positiva no segundo quadrante, já que a tangente é seno sobre cosseno, mais com mais no primeiro quadrante dá mais. Ó. Segundo quadrante, mais com menos fica menos. Ó. Terceiro quadrante, menos com menos fica mais. E quarto quadrante, menos com mais fica menos. Por isso que a tangente é negativa no segundo e terceiro e positiva no primeiro e no quarto. Desculpa, gente. Por isso que é negativa no segundo e no quarto e é positiva no primeiro e no terceiro. Beleza? Então, não esquecer disso aqui, tá? É importante demais também saber onde é que seno, cosseno e tangente são positivos e negativos. Mais na frente nós vamos ver as outras funções trigonométricas, a secante, a cossecante e a cotangente. De antemão, como eu já comentei ali rapidamente a cotangente ela é o inverso da tangente, ela é 1 sobre a tangente. Então, por exemplo, se a tangente de 60 ela é raiz de 3, a cotangente de 60 ela vai ser o inverso, então vai ser 1 sobre raiz de 3. Né? A secante ela é o inverso do cosseno. Então, por exemplo, o cosseno de 60 é 1 meio. Então, a secante de 60 vai ser o inverso de 1 meio, vai ser 2. Né? A cossecante ela é o inverso do seno. Seno de 30, né? 1 meio, então a cossecante de 30 vai ser 2. Tá bom? Mas mais na frente nós vamos ver isso aqui bem detalhado, tá? Vou escrever isso aqui bem bonitinho para você. Beleza? Vamos fazer exercícios desse nosso primeiro bloco, tá? Vamos agora para as questões. Show de bola!